Bacana, né? Alô você. Alô você. Fala Ailton, Delta Gabriel. Valeu, Delta Gabriel. Até o cara. Perceba bem. Galera tá chegando, né? Já tem 100 já online. Adelante focado. Adelante, Maceió. É a galera aí na área, né? Bacana. Posso começar? Posso começar, né? Fala, Jonatas, fio. É a idade, né? Tem que começar a usar. É isso aí. Belém do Pará. Aí, acabei de comprar o aulão online. O aulão online um aulão online, tranquilo. É aulão premonição, né? Aulão premonição. Vocês estão aqui preocupados com o meu óculos aqui, eu só vou usar quando eu precisar aqui. Aulão premonição, aulão premonição. Bacana? Tranquilo? Aulão premonição. Não deu para pegar. Né? Aí a professora Angélica Glioche aí, ó, professora Angélica Glioche na área, Angélica Glioche, referencial da Redação Penal Especial aqui no Brasil, foi professora do prof, né? Olha só a responsabilidade. Pessoal, o que eu queria pedir para vocês, pessoal que faz concurso para carreira de delegado de polícia, sobretudo, Ministério Público, em alguns Ministérios Públicos é cobrado também, a medicina legal. Então, o que eu peço, né, assim, encarecidamente a vocês, porque eu quero que vocês consigam êxito lá na prova de vocês. Vamos seguir o mestre dos mestres na medicina legal. Foi meu professor, eu recomendo muito, né? Recomendo muito o professor Roberto Blanco. Roberto Blanco. Qual é o IG lá do professor Roberto Blanco, do Periscope? Roberto Blanco Santos. Tá? Parece que está assim. Confirma comigo, professora. Roberto Blanco Santos. Ou Roberto Blanco Costa. É junto. Roberto Blanco Santos ou Roberto Blanco Costa, que eu não lembro bem agora. Vamos seguir o professor Roberto Blanco. Legal? Quem é adelante focado tem que seguir o professor Roberto Blanco. Eu vou falar para vocês. Medicina legal que eu aprendi foi com o professor Blanco lá no curso Glioche. Pessoal do Rio, né? Pessoal do Rio. Sabe onde eu estudei? Estudei lá no curso Glioche, lá na Tijuca, beleza? É uma casinha amarela. Veja bem, o que eu sempre comento muito é que o professor Glioche, ele não fazia propaganda, não tinha não. Ele fazia o seguinte: você estudou lá, aí, você acabou o curso, né? O curso de um ano lá. Aí ele mandava, aí apareceu agora aí, ó, Roberto Blanco Santos, @Roberto Blanco Santos. Aí o professor Glioche mandava uma cartinha para você chamar seus amigos. Aí você chegava lá no outro sábado para entrar na sala, você nem conseguia entrar porque estava lotado. Então veja que ele acreditava no trabalho que ele fazia, né? Muito bacana, pessoal do Rio, né? Professor, me indica um curso no Rio. Indica aí o curso Glioche. Agora também tem o pessoal lá do Portal F3 também, né? Então, eu não posso deixar isso, eu não posso deixar de indicar o curso Glioche, porque você mandou procurar, beleza, Roberto Blanco Santos, não é isso, professora Angélica? Professor, me indica um curso no Rio. Bem, por questão, a Angélica é muito top, legal, professora Angélica é top. Eu tenho que indicar o curso onde eu estudei, não é isso? E também vou indicar um novo curso aí do professor Pedro Barreto, né? Portal F3 lá do professor Pedro Barreto. E eu não posso deixar de indicar o curso Glioche lá na Tijuca, né? Do professor Glioche. Professor, por que você está indicando? Porque eu estudei lá. Eu estudei lá e vou indicar, tá certo? E como uma das minhas professoras foi a Angélica Glioche, que está aí, né? Angélica Glioche. Então, quero que vocês sintam esse prazer também de estar ministrando uma aula, né? E aí sendo aí a professora na plateia, né? Então você tem que, né, se policiar aqui e tal. Mas bacana, agradeço muito a família Glioche, pessoas assim, de coração, né? De coração. E a gente tem uma gratidão enorme aí. Então um abraço aí, professor Glioche, professora Angélica Glioche, que está aí assistindo, professor Blanco, Roberto Blanco, professor de Medicina Legal, professora Patrícia Glioche, que ainda não vi ainda no Periscope, e a professora Lúcia Glioche, né? São 3 irmãs, e a Lúcia Glioche. Glioche também top, professora de Civil.
Legal. Pessoal, então o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai arrematar aquela aula, né, que a gente começou na data de ontem. Perceba bem que ontem eu analisei a figura jurídica, né, do flagrante impróprio, não é isso? Do flagrante impróprio, né? Também chamado de flagrante o quê? Irreal, não é isso? Bacana? Perceba bem, né? Chamado de flagrante irreal, quase flagrante, não é isso? Bacana? Legal. Perceba bem que no flagrante impróprio, o indivíduo, né, o autor do fato, né, ele pratica a ação e se evade do local. E ele é perseguido, não é isso? Ele é perseguido. E veja bem que nessa situação, segura um pouquinho aí, já voltou, né? Veja bem que nessa situação em que ele é perseguido, né, aí eu mostrei a situação de que ele entra na residência dele. Perceba bem. Se ele entra na residência dele, os policiais, eles podem entrar na residência para prendê-lo? Pois bem, duas correntes doutrinárias. A primeira corrente, que é a corrente majoritária, que é a corrente que o prof. Adota, tá certo? Indica o seguinte: a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 11, né, quando ela relativizou a questão da inviolabilidade do domicílio, né, a garantia, a própria Constituição, o legislador constituinte, no mesmo momento que ele estabeleceu a garantia, ele relativizou, né, dizendo o seguinte: olha, numa situação de flagrante vai poder entrar na casa, é isso? Questão de desastre, para prestar socorro, né, mandado judicial somente durante o dia, não é isso? Veja que o legislador constituinte, ele não diferenciou as hipóteses, né, ele não fez diferença em relação às hipóteses de flagrantes em que se poderia entrar na residência. A Constituição só fala o seguinte, né? A possibilidade, abre essa possibilidade de entrar na residência na situação flagrancial. Agora, não falou se era um flagrante próprio, se era flagrante impróprio ou se era um flagrante presumido. Primeira corrente, no sentido de que pode entrar na residência e prender, né, aquele autor do fato que se evadiu do local, né, isso, em perseguição, ele foi preso, né, lá dentro da residência, na residência dele. Legal. Uma segunda corrente, dando uma interpretação dentro da órbita do constitucionalismo moderno, entende que a Constituição deve ser interpretada, né, de forma teleológica, ou seja, você deve buscar a intenção do legislador. Para essa corrente, o legislador, quando ele estabeleceu a situação de flagrante, veja bem que ele se referiu ao flagrante clássico. Qual é o flagrante clássico? É aquele que está praticando a ação ou acabou, né, de praticar, não é isso? Você tem um flagrante clássico, né? E por que essa corrente fala isso? Fala o seguinte: olha, veja bem que na questão quando o legislador fala quando a Constituição ela vem relativizar algum direito, veja que ela vai relativizar, mas vai ser de forma assim bem restrita, né? Afastando o quê? Afastando uma interferência excessiva do Estado nas liberdades públicas. Então, pode até entrar na casa, sim, mas veja bem que vai ser somente naquela situação, né, daquele flagrante, ou seja, o crime está acontecendo ali, né, para evitar que esse crime aconteça, ou se não, acabou de cometer, né, olha só que a vítima está sangrando, né, então para evitar que a vítima morra, né, então vai poder entrar até para prestar socorro à vítima. Então é nessa situação que essa corrente entende que ocorreu essa questão de relativizar esse direito, são na situação do flagrante clássico. E essa corrente ainda fala o seguinte: e outra coisa, o flagrante impróprio, né? Essa corrente falando, porque quando essa corrente se refere a entrar na casa somente quando está praticando ação ou acabou de praticar, não é isso? Ela está falando o seguinte: só pode entrar na casa no flagrante próprio. E ela falou o seguinte: olha, esse flagrante impróprio do inciso 2 e o flagrante presumido do 4, na verdade não é flagrante, né? É uma figura equiparada ao flagrante, mas não é o flagrante clássico, beleza? Então essa corrente entende que para o impróprio, né,
necessitaria aí de um mandado judicial. Então os policiais não poderiam entrar na casa. E essa corrente ela joga muito duro, porque ela lança a mão de um fundamento plausível. Ela ainda fala assim, e outra coisa, vamos analisar o artigo 150? Essa corrente manda, vamos analisar o artigo 150? Vamos lá. Artigo 150 do Código Penal. Olha só o que a corrente apronta. Artigo 150 diz o seguinte: entrar ou permanecer clandestinamente ou auspiciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Bacana. Aí a corrente fala assim, leu o caput? Li. Faz o seguinte então, agora vamos lá no parágrafo 3º. O parágrafo 3º ele estabelece aqui uma norma penal permissiva. Uma norma penal permissiva. Ou seja, o parágrafo 3º do 150 agora. O agente vai praticar conduta, mas veja que essa conduta não vai ser considerada típica. Por quê? Porque o próprio Código Penal ele permite que essa conduta seja praticada, né? É como se fosse uma norma, inclusive, que representa uma excludente, né? Exclui a ilicitude. Bacana? Veja bem, então, o que o 150 parágrafo 3º diz? Não constitui crime, ou seja, exclui o crime, bacana? A entrada ou permanência em casa alheia ou em suas adjacências. Inciso 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Professor, mas falou prisão? Falou prisão, aí a corrente fala o seguinte, olha, quando ele fala aqui para efetuar prisão, veja que ele falou assim, durante o dia, com observâncias das formalidades legais para efetuar prisão. Está falando do mandado de prisão. Não está se referindo ao flagrante, a corrente falando. Como não? Porque aqui o flagrante pode ser durante o dia e durante a noite. Durante o dia ou à noite. Quando ele fala durante o dia, na verdade ele está falando, olha, aí fala assim, né? Vai ser possível com mandado judicial, é isso? Com observância das formalidades legais, né? A leitura do mandado, né? Mandado lá, vamos supor que seja um mandado de prisão, né? Aí vai lá, vai dar ciência, você está sendo preso preventivamente, tem toda uma formalidade. Bacana. Então, o inciso 1 se refere ao mandado de prisão, ainda não é o flagrante. E aí, essa segunda corrente diz o seguinte, vamos analisar agora o inciso 2? Vamos. Olha só, aí no 2 está o seguinte, a qualquer hora do dia ou da noite. Opa, pode entrar, não constitui, né? A qualquer hora do dia ou da noite. Então, não é violação do domicílio? Não. Vamos continuar? Vamos. Quando algum crime está sendo ali praticado, ela mata a pau. Ela mata a pau. Ela mata a pau porque ela está falando o seguinte, olha, a possibilidade de entrar na casa durante o dia ou à noite, numa situação de flagrante, é possível. Quando? Quando o crime está sendo ali praticado. Perceba bem que o inciso 2, ele faz referência direta ao flagrante próprio. Ao flagrante próprio, né? Quando está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Né? Então ele faz referência ao flagrante próprio quando ele fala quando o crime está sendo ali praticado. Ou na possibilidade, né? Ou na iminência de o ser. Então, veja bem que quando ele fala que quando o crime está sendo ali praticado, se refere ao flagrante próprio. Então essa corrente, ela lança a mão de uma interpretação teleológica, ela lança a mão que o Estado, a interferência do Estado deve ser o mínimo possível, e ela lança a mão ainda do artigo 150, parágrafo 3º, inciso 2. Foi dentro desse raciocínio que o CESP, em 2009, né, veio com uma questão na prova da Polícia Militar do Distrito Federal, em que uma pessoa teria praticado um delito de roubo. Aí essa pessoa teria corrido e entrado para a sua casa. E aí os policiais não entraram, ficaram do lado de fora, sob pena. Aí a questão fala, os policiais devem ficar do lado de fora da casa sob pena do cometimento do delito de abuso de autoridade. Todo mundo colocou errado. Por quê? Porque a Constituição fala, né? Na situação de flagrante pode entrar. Eis que o CESP adotou a segunda corrente e considerou a questão certa. Diversos recursos foram propostos, mas o CESP não mudou o posicionamento. Tem uma questão do CESP, eu comentei ontem, né? Acho que eu não estou com ela aqui, de 2012, que na verdade o CESP ele acaba repetindo um trecho de um julgado que teve em 2011.
em que o relator dizia o seguinte, que a prisão em flagrante, ela dispensa mandado, seja de qualquer que seja a natureza, né? Qualquer que seja a natureza da prisão. E aí o SERP deu como correta. Agora, professor, será que o SERP mudou de posicionamento? Pessoal, não sei. Realmente, né? Então, complica, né? Ele foi meio que incoerente agora. Entenderam? Então, numa questão, uma prova oral, você tem que falar, né? Se o examinador te dá um contexto fático, pergunta se os policiais podem entrar, você tem que falar o posicionamento majoritário, que isso pode entrar, porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11, ela não fez diferença nas hipóteses de flagrantes, tá certo? E também o artigo 150, parágrafo 3º, inciso 2, diz que não constitui crime, né, a violação do domicílio, a entrada quando um crime está sendo ali cometido, beleza? Ou melhor dizendo, que isso aí já é um posicionamento da segunda corrente. Tá, tu vai falar a primeira corrente, tá? Primeira corrente dizendo que vai poder entrar, né? Que vai poder entrar no sentido de que a Constituição não fez diferença, beleza? Tá, primeira corrente. Aí você vai falar para o examinador. Examinador lá do outro, né? Pensamento contrário. É uma segunda corrente, entende que não se poderia entrar. Primeiro, uma interpretação teleológica da Constituição, entendendo que essa relativização do direito, né, da questão lá de entrar na residência tem que ser o mínimo possível, então se refere apenas ao flagrante próprio, né? Não há que se falar no impróprio e no presumido. E outra coisa, examinador, essa corrente se reforça mais ainda quando ela chama no 150, parágrafo 3º, se eu perceba bem que ali tem uma norma penal permissiva, dizendo o seguinte, que não constitui crime de violação de domicílio, né, quando o crime está sendo ali praticado, ou seja, está sendo ali praticado é o flagrante próprio. Então, no caso do impróprio, não se poderia entrar, porque se assim fosse, o legislador teria colocado aqui também. Beleza? Bem, aí você vai falar que tem a corrente majoritária, no sentido que se pode entrar na residência com um fundamento que a Constituição não diferenciou as situações, as hipóteses de flagrante. Só falou flagrante, então há essa possibilidade de corrente majoritária nesse sentido, e a corrente que eu adoto. Porque já pensou, chega o policial lá, cansado na delegacia. Caramba, eu falei, o que aconteceu, policial? Não, doutor, meio cansado aqui. Caramba, a senhora aí foi assaltada. Esse cara correu, entrou para dentro da casa dele. Eu pulei lá o muro, me machuquei todo. Ele estava sendo perseguido, né? Estava perseguindo ele, né? Então, como a Constituição fala, né? Flagrante, eu sei que eu estudei lá no curso Glioche, né? E sei que existe o flagrante impróprio, né? Quando ele é perseguido e tal. Então, o que acontece? Ele está aqui, né? É flagrante, né, doutor? Aí eu chego para ele e falo, olha só, eu adoto a segunda corrente. A segunda corrente entende que uma interpretação teleológica... Irmão, tu é doido. Pô, tá louco. O cara todo cortado. O cara falou, interpretação o quê? Né? A vítima lá na delegacia vai falar, como é que é a situação? Falei, não, interpretação teleológica, inclusive o SESP adota a interpretação, perceba bem, aí eu chamo a vítima, não perceba bem, mostro 150 para a vítima. Vítima aqui, ó, quando o crime está sendo ali cometido, tem que dar uma aula rápida para... Pessoal, é o seguinte, tipo assim, isso é minoritário, delegados de polícia não adotam isso aqui, porque se adotar isso aqui é uma briga com o pessoal da polícia militar. Enfim, né? O delegado de polícia gosta do garantismo positivo, né? Direitos e garantias aí assegurados, mas também uma mão pesada do Estado, né? Porque senão é complicado, né? Então, posicionamento doutrinário, mas eu vou falar para vocês, eu bato palma pelo desenho da segunda corrente, porque tá desenhado legal, tá legal desenhado, tem fundamento. Você fica de mãos, né? Fazer o quê? Tudo bem, seu fundamento, a Constituição. A única coisa que você vai falar é o seguinte, ó, já percebeu? O único fundamento que você vai falar é o seguinte, ó, a Constituição não diferenciou hipóteses de flagrante. Ela falou flagrante inclui todo tipo de flagrante, né? Todas as hipóteses de flagrante. Agora, a outra corrente não, chama na concepção teleológica, chama na intervenção mínima do Estado, né, nas liberdades públicas, depois ela joga no 150, chama no parágrafo 3º, ela remata com o inciso 2.
Ela joga muito duro. Entendeu não? E ela ainda fala quando o crime está sendo ali cometido. Não é eu que estou falando, é o código. Beleza? Então, beleza. Tranquilo?